E os times na parte de baixo da tabela reagiram nesse domingo. Vou no vídeo de hoje do canal do Nicola destacar as vitórias do Vasco, as últimas de Vasco e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Já o Vasco da Gama registrou sua segunda maior renda no Campeonato Brasileiro desse ano, com os quase 53 mil torcedores que estiveram nesse domingo no Maracanã, uma renda total de 3 milhões de reais para 49 mil pagantes. Só a segunda rodada do Brasileirão, quando Vasco e Palmeiras levaram 53 mil pagantes ao Maracanã na oportunidade. Não, para ser mais preciso, foram 56 mil pagantes naquela segunda rodada no Maracanã, para uma renda total de 3 milhões e 300 mil reais. Já Payet, novo reforço do Vasco, foi um dos poucos a aparecerem no CT do Cruz Maltino nessa segunda-feira. Elenco de folga, o Payet tentando recuperar a condição física, esteve participando de atividades. Bora falar agora um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, começando com o Vasco. Linda festa do torcedor Cruz Maltino na manhã desse domingo, 49.345 pagantes para um público total de 53 mil pessoas e uma receita de 3 milhões de reais. Toda essa galera viu o Vasco vencer mais 1-0 contra o Atlético Mineiro. Gol marcado no comecinho da partida aos 4 minutos. Depois de cruzamento da esquerda, cabeçada do Verrete, o Everson espalmou e no rebote o Serginho apareceu para empurrar para o fundo do gol. A partir dali o Vasco criou oportunidades para aumentar o placar. Também viu o Atlético Mineiro criar, incomodar, chegar perto de marcar o primeiro gol. Leonardo Jardim apareceu bem e segurou a vantagem vascaína. Triunfo super importante, especialmente por conta das vitórias um pouco mais tarde de Bahia e Santos. Vou falar delas daqui a pouco. Com o resultado, terceiro jogo bom do Vasco. Já havia vencido o Grêmio 1-0, empatou em 1-1 com o Red Bull em Bragança Paulista e agora a vitória por 1-0. O Vasco conseguiu ultrapassar o Curitiba e agora é o 18º colocado no Brasileirão. Tem 5 pontos de desvantagem para Bahia e Santos. Bahia é o primeiro time na zona do rebaixamento, ou melhor, o Santos é o primeiro time na zona do rebaixamento e o Bahia é o primeiro fora. Nesse momento o Vasco tem 5 pontos de desvantagem, mas com um jogo a menos. Se vencer o América nesse jogo a menos, diminui a diferença para 2 e volta a briga. Já o Atlético Mineiro estacionou no 11º lugar com 27 pontos conquistados. Boa noite, Nicola. Por que o sistema de drenagem do Maracanã não funcionou? Se referindo ao jogo de hoje cedo. Sandro Luiz, boa noite, Nicola. Conta alguma novidade sobre o meu Vascão, Sandro de Eunápolis. Sandrão, vamos lá. Não virão mais reforços. O Paulo Braco chegou a falar em saídas, mas eu não vejo muita possibilidade de saída. Tem o Carabarral que estava indo embora, né? Vai fazer falta nenhuma. Se eu fosse vascaíno, não temeria a saída de ninguém, assim, não vejo ninguém para ser negociado. Eu acho que o Vasco conseguiu alguns importantes avanços no sistema defensivo. A chegada do Medel contribui demais, o Léo é bom zagueiro, hoje até o Maicon, que estava super afastado, moral zero com o Ramon Dias, também entrou para jogar alguns minutos. O Bambu jogando improvisado na lateral não foi mal. Nicola, síndico não é dono, está perguntando Jeremias. Embaixo da tabela, América é o lanterna, 10 pontos conquistados, Curitiba tem 14, o Vasco ultrapassou o Coxa, foi para 16, tem um jogo a menos, o jogo é contra o América. Se o Vasco vence o jogo a menos, ele pula para 19 pontos e fica ainda mais perto do Santos com 21 e do Bahia com 21, são hoje os mais ameaçados. Goiás que ainda joga na rodada, viu a aproximação de Bahia, Santos e Vasco, vai precisar responder contra o Atlético Paranaense, também tem Inter, Corinthians, Cruzeiro e por aí vai, tá bom? Galo merece cair por perder para o Vasco, tá escrevendo o Átila Zapata. O Almeida Paulo, like 49, boa noite, Nicola, meu Vasco atropelou o Galo. Atropelou, acho que você exagerou um pouquinho, mas o Vasco fez por merecer a vitória. Logo de cara, 3 minutos de jogo, cruzamento do Piton, cabeçada do Verrete e finalização no rebote do Serginho. Outras oportunidades foram criadas. Finalzinho do jogo, alguma pressão. O Léo Jardim, boas defesas. Cara, eu gostei de alguns jogadores em especial. Gostei do Paulinho de novo, do Vasco. Gostei do Medel. Quem mais? Serginho também gostei, enfim, é um Vasco muito mais sólido, é um Vasco muito mais sorte, né? Igual o que falta para regularizar o Payet.
para ele poder estrear pelo Vasco. Falando de moto, eu não sou especialista nessa parte das tributações, da tributação, dos registros, né? Mas os especialistas afirmam que o registro de um atleta europeu é mais complexo do que o registro de um atleta sul-americano. Assim como o Botafogo sofreu pra caramba para registrar o Bastos, que é um zagueiro angolano. Então, assim, qualquer estrangeiro é mais difícil de regularizar do que um atleta brasileiro. Se o atleta for na América do Sul, o registro não é tão complicado. Qualquer outro continente e demanda mais tempo. Como é que está funcionando? Os caras estão trabalhando para que o país esteja regularizado ao longo da próxima semana e possa enfrentar o Palmeiras. Se não der tempo, eles vão colocá-lo em campo para jogar contra o Bahia. O Vasco faz 2 jogos na condição de visitante. Nicola, alguma novidade sobre o Luiz Gustavo Teste? Gustavo, se você é vascaíno, saiba que o Vasco assegura que não vai contratar mais jogadores. Essa declaração foi dada pelo Paulo Brax no dia da apresentação do Paia na sexta-feira. Ele afirmou que até a partir de agora o Vasco até pode negociar jogadores, mas negociar e vender, né? Contratar não vai mais. Jeremias, muito louco, tá pedindo para falar sobre o Galo. Mais uma derrota do Atlético, né? Quando a gente acha que as coisas vão no Galo, hoje o gol muito cedo acabou por determinar um estilo de jogo completamente desfavorável ao Atlético. Qual que era a estratégia do Galo? Passar ileso nos primeiros minutos e depois ir tentando explorar o contra-ataque conforme o Vasco fosse dando espaços, né? Porque o Vasco ia precisar se lançar o ataque para fazer o gol. Com o gol cedo do Vasco, a estratégia muda radicalmente. O Vasco dá a bola para o Atlético e passa ele a explorar os contra-ataques. Fala da renda de hoje do Vascão no Maracanã. 3 milhões de reais de renda. Baita renda para um jogo com 52 mil. Deixa eu só pegar o número certinho de pagantes e presentes. Está no vídeo que eu postei agora à tarde. 49.345 pagantes, 53 mil torcedores presentes e 3 milhões de reais de renda. Super importante para ajudar no dia a dia do clube, com fluxo de caixa. É óbvio que esse dinheiro, os 3 milhões, são brutos, né? Com todas as tributações, taxas, aluguel, esse valor deve cair para pelo menos uns 2 milhões de reais, mas já é bastante dinheiro. Só a título de comparação, o Santos também jogou com casa cheia, mas na Vila Belmiro, 12.933 pessoas. E a renda bruta do Santos foi de 442 mil. Então o Santos vai ter uma receita de 250, 300 mil reais, o Vasco vai ter no mínimo 2 milhões de reais de receita líquida, tá? Presidente do Vasco, Jorge Salgado, atualiza sobre a reforma de São Januário e não descarta a candidatura à reeleição. Salve, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo ao canal. Já peço para você deixar seu like no vídeo se curtir, né, o conteúdo, e se inscreve aí se puder. Vamos direto com as notícias. Gestão termina a final do ano e modernizar o estádio é uma prioridade. São Januário é um tema que envolve o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Com o Maracanã administrado pelo Flamengo e Fluminense e sendo disponibilizado ao Vasco através de disputa na Justiça, a reforma de São Januário se torna cada vez mais necessária. O Cruz Maltino pretende modernizar e reformar o estádio através do potencial construtivo do terreno. O presidente Jorge Salgado revelou o que está faltando para o projeto de lei ser levado para a Câmara dos Vereadores. A gente está acompanhando de perto isso e, por enquanto, a gente recebe algumas informações vindas lá da Prefeitura, do nosso prefeito Eduardo Paes. No momento, estamos aguardando um novo passo. A nossa operação é semelhante com uma da Caixa Econômica Federal, então estamos monitorando isso. É uma operação grande que envolve o Parque Olímpico. Quando isso for resolvido, o caso envolvendo o potencial construtivo do Vasco também estará. A ideia do nosso prefeito é encaminhar os 2 projetos ao mesmo tempo na Câmara dos Vereadores.